Olá pessoal, seja bem-vindo a essas novas aulas que vamos ter aqui para complementar o módulo que desenvolvemos em alguns períodos anteriores que trata de versionamento e integração contínua. Nestas aulas aqui a gente vai abordar novas questões de 2018 e 2019 que caíram sobre SVN, Git, integração contínua e também entrega contínua. Antes da gente começar a responder algumas questões, a gente vai apenas revisar um pouco do que foi falado nesses módulos, tá certo? Sobretudo comentando um pouco sobre o gerenciamento de configuração, que é a disciplina que envolve o versionamento, comentando um pouco também sobre o SVN, o Git, integração contínua e entrega contínua. Então, quando a gente trabalha com versionamento, a gente tem que entender que são tecnologias para se controlar mudanças em diversos arquivos. Esse é o primeiro ponto, né? Que é exatamente a área que envolve o gerenciamento da configuração que automaticamente está dentro da engenharia de software. Ela permite recuperar versões anteriores de mudança dos arquivos, permite que múltiplas pessoas manipulem o arquivo e ele pode ser utilizado além do desenvolvimento de software no processo de escrita de um livro ou no processo de legendagem de série. Tudo que você imaginar que possa ser feito por meio de um trabalho colaborativo e que é interessante se manter versões do início, do meio e do fim, é uma atividade que pode sim ser automatizada o controle de mudança por meio de alguma ferramenta de versionamento. Então, nesse caso aqui, a gente pode citar as ferramentas como SVN, Git, dentre outras. No curso anterior nós falamos também da ferramenta CVS, porém, como nós mapeamos as questões de 2018 e 2019 e não cobrou nenhuma questão sobre CVS, a gente vai apenas revisar aqui o SVN ou Subversio, bem como o Git. E alguns dos assuntos que não foi falado durante as aulas daquele curso, a gente vai trabalhar nessa aula aqui até para que você obtenha um conhecimento a mais sobre este assunto. Primeiramente, a gente tem que entender que existem os sistemas de gerenciamento centralizado e distribuído, né? O centralizado, o SVN faz parte dele, o distribuído, o Git, né? Você tem um controle de todo o versionamento, seja local, mas pode ter também distribuído em diferentes máquinas que estejam conectadas por meio da internet. A primeira operação, que é comum tanto em centralizado quanto em distribuído, é quando eu vou enviar alguma informação, né? Eu chamo isso aí de commit ou check-in. Então, o commit e o check-in ele realiza uma mudança de um arquivo no repositório. Isso aqui é muito comum porque quando você está versionando algum arquivo, primeiramente você faz o versionamento local e logo depois você sobe esse arquivo, né? Você envia esse arquivo para um repositório distribuído, um repositório remoto. No caso, o Subversion, né? Tem para o SVN, e no caso do Git tem o GitHub, né? Update seria o checkout, né? Ou clone. Ele atualiza a cópia de um workspace conforme está versionado no repositório. Ou seja, quando você que está trabalhando com um projeto juntamente com outro desenvolvedor e o desenvolvedor ele inclui uma nova versão do que ele desenvolveu para o repositório, antes de você que posteriormente pegou esse repositório, vai desenvolver uma coisa e vai enviar também um commit, antes de você fazer isso, primeiramente é interessante que você faça um update, né? A gente chama também de checkout, até para que você baixe tudo que esteja de novo lá do repositório para o seu workspace, e aí quando você enviar o commit, automaticamente você já envia também as suas alterações, mas já atualizado com o que o outro programador desenvolveu. Então isso que serve o update ou checkout. O diff é quando você quer identificar mudanças em arquivos de diferentes versões. Caso você queira verificar o que houve de mudança entre um commit e outro, você pode utilizar então o comando diff. Outras operações, temos também uma branch, né? Uma branch lembra de árvore, né? Uma nova ramificação, ela vai isolar alterações numa linha separada do desenvolvimento, também conhecido por prover ramificações dentro do processo de versionamento, né? Isso aqui é muito comum quando você está versionando uma biblioteca que ela passa por várias e várias versões, né? 0.1, 0.2, 0.3. Para não perder
todas as alterações de uma versão para outra, é interessante que você coloque isso numa branch, né? Versão 01 tem todo o código, versão 0.2 vai ter todo o código relativo à atualização que houve da versão 2 para a versão 1 e assim por diante, tá? Ou seja, você vai quebrar o fluxo principal do versionamento em vários outros, né? No caso aí seria uma árvore em vários nós, cada nó representando uma ramificação, né? No caso a gente chama isso aí de uma branch. Temos também o comando de tag, né? O tag ele marca revisões particulares para um conjunto de funcionalidades que precisam ou não ser alteradas, né? Então, à medida que você desenvolve uma nova funcionalidade e versiona ela, caso você queira colocar uma marcação opcional sobre ela, né, um marcadorzinho sobre aquela alteração e exemplificar o que foi feito naquela versão, você pode então utilizar uma tag, né? Isso tanto para o SVN também como para o Git. Dando continuidade, nós temos também o comando revision. Revision representa um determinado momento de um repositório. Geralmente se atribui uma numeração para distinguir cada modificação. Isso também pode ser visto como um snapshot, né? É como você tirar uma foto de como o teu repositório está em um determinado momento. E é interessante que vai ter uma numeração para distinguir cada modificação, né? Do ponto de vista de integridade. Isso aqui é muito relacionado quando você baixa, por exemplo, um arquivo no formato zip, e aí você baixa o arquivo com digit, no caso é um hash, que vai averiguar a integridade daquele documento. Se aquele hash for alterado à medida que o tempo passar, é sinal de que aquele arquivo ele foi modificado. Da mesma forma, uma revision ele vai ter uma numeração para cada modificação para averiguar a integridade de quem enviou aquela alteração e que aquela alteração foi enviada por aquela pessoa, né? No caso, integridade e também a irretratabilidade ou não repúdio. Temos casos também, pessoal, de haver conflitos quando você enviar uma coisa e o fulano de tal enviar uma coisa ao mesmo tempo e no mesmo arquivo. Isso é muito comum. Isso aí nós chamamos, tá, de conflito, tá? E para realizar esses conflitos aí, a gente pode primeiro realizar um merge, né? Seria mesclar os dois arquivos aqui e tentar fazer com que o sistema, seja o Git ou o SVN, ele realize esse merge, né? Esse agrupamento automaticamente, né? Então, nada mais é do que a fusão de versões automática através da comparação de arquivos distintos e mesclando as alterações. Pode ser feito inclusive em branches diferentes. Eu quero pegar uma versão, um arquivo de uma branch, o arquivo de outra e realizar um merge em uma única branch. Isso é perfeitamente possível. O comum é que o próprio sistema, o SVN, o Git, ele trate o merge automaticamente. Agora, quando nesse merge, nesse agrupamento, ele perceber que houve um conflito no mesmo arquivo, né, os dois atualizaram o mesmo arquivo, e aí estiver conflitando, né, você não sabe, o SVN ou o Git não vai saber qual é o arquivo que é para manter, aí nesse caso deve ser feito manualmente. Você que vai definir se você quer usar a versão do fulano, a versão do cicrano, ou se você quer usar o código dos dois e agrupar e colocar nesse merge, né? Então, o merge com conflito é quando houver diferentes versões de um mesmo arquivo, e aí nesse caso vai ser necessário resolver o conflito manualmente, né? No caso, o programador, o engenheiro, o analista, ele que vai ser responsável então por denotar como que esse merge com conflito, né, vai ser resolvido, seja no SVN ou seja no Git. E temos também esse quadro comparativo entre o Git e o SVN. E aí eu colocar aqui, pessoal, que essa informação aqui é muito importante para que você saiba responder corretamente as questões de concurso que forem cobrar sobre a diferença entre o Git e o SVN. Então, muita atenção aqui. De um lado, nós vamos ter repositório centralizado, de outro, repositório distribuído. E na terceira coluna, a descrição de cada um deles. Então vamos lá, quando eu estiver tratando de SVN, o comando checkout vai ser semelhante ao comando do Git, que é o clone, tá certo? E o que o checkout e o clone ele faz? Primeiro ele vai criar cópia de trabalho ou repositório. Então é muito comum, vou pegar o exemplo do Git, que é o mais utilizado hoje. Tem um certo repositório que você gosta, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de uma aplicação e um projeto desenvolvido com Java. Você vai então na documentação do Java, lá no GitHub,
pega lá o projeto desenvolvido oficialmente por eles, e aí caso você queira baixar aquele projeto para a sua máquina, você vai utilizar o git clone. No caso, quando estiver utilizando o Git, né? No caso, o repositório distribuído. Quando estiver utilizando o repositório centralizado, como é o caso do SVN, você vai utilizar o SVN checkout e aí o nome do repositório conforme está lá no repositório remoto. Da mesma forma, o git clone espaço o nome do repositório. Quando você quer enviar uma informação do seu computador para o repositório remoto, você vai utilizar o commit, certo? Seja, detalhe interessante, pode ser enviar diretamente para o repositório remoto ou pode enviar para o repositório local. O mais comum é a gente enviar primeiramente no repositório local e aí depois envia essas informações para o repositório remoto, tá certo? Quem vai fazer isso é o commit, né? O commit ele envia alterações para o repositório criando uma revisão, né? Caso você queira atualizar a sua cópia área de trabalho, você pode então utilizar o comando update, tá certo, pessoal? Update ele vai baixar tudo que tiver de novo lá no repositório remoto para a sua máquina. Tanto no SVN quanto no Git vai funcionar isso aí, ok? E aí agora, quando a gente estiver trabalhando com o Git, né, e sobretudo o repositório remoto, a gente vai ter o pull e o push também. Tá? O pull ele vai importar revisões feitas em um outro repositório, tá certo? E o push ele vai enviar revisões locais para outro repositório. De que forma que funciona isso? Tá? Imagina que tu tem um arquivo de legenda de uma série. Tu fez o versionamento dela localmente, só que agora tu quer enviar essa informação para um repositório remoto. Então, nesse caso, tu passou pelo commit e agora tu vai enviar essa informação para o repositório remoto. Então, no caso, tu vai utilizar o que? O git push -u, né? Tu vai colocar o nome da branch, que geralmente é master, e o nome do usuário, no caso, é origin, né? Que por padrão do git. Então, git push -u, né? Para forçar tudo, ser enviado todo o repositório. Origin, o nome do usuário, master, o nome da branch, e espaço, o nome do repositório remoto que vocês querem enviar isso aí. Posteriormente, se um outro usuário enviar alguma informação para você, antes de enviar uma nova informação, você tem que baixar essa informação para o seu repositório local, e aí nesse caso você vai utilizar agora o que? Exatamente o git pull, né? Git pull, espaço, origin, master, ou o nome do repositório. Ok, pessoal? Então, nesse slide aqui nós temos aqui uma informação que é do tipo centralizada, né, o repositório centralizado, que no caso é o SVN, e repositório distribuído, que no caso é o Git, né? Quando for checkout no SVN vai ser clone, quando for commit é commit, quando for update é update, e o pull e o push é apenas para o Git, quando eu quero ou enviar alguma informação para o repositório remoto, no caso do GitHub, ou então atualizar uma informação do repositório remoto no meu repositório local. Ok, pessoal? Então, tendo toda essa compreensão desse quadro comparativo e do que a gente revisou até então nessa aula, sobre tudo que a gente já falou, né, de gerenciamento de configuração, repositório, workspace, repositório centralizado, repositório distribuído, Git, SVN, a gente vai agora começar a responder algumas questões de concurso, tá certo? Vamos então para a primeira questão. Primeira questão da banca FCC de 2019, no repositório SVN, o comando usado para criar uma cópia de trabalho do repositório para poder editar é o letra A, checkout, letra B, diff, letra C, perform, letra D, commit ou letra E, update. Analise a alternativa e vamos agora analisar juntos qual que é o gabarito dessa questão. Lembra, pessoal, que nós falamos do SVN sobre esse comando, né, que é usado para criar uma cópia de trabalho do repositório para poder editar, né? No caso, ele está se referindo se você tem versionado um projeto lá no repositório remoto do SVN e quer trazer esse projeto para a sua máquina local, né, para o seu repositório local. Nesse caso, qual que é? É o checkout, o diff, o perform, o commit ou o update.
Exatamente, né, pessoal? É o checkout, tá? Por que que é o checkout? Porque estamos falando de SVN. Se fosse o Git aqui, deveria ser o clone, tá certo? Porque o checkout é para repositório centralizado e o clone é para repositório distribuído. O diff é quando eu quero verificar o que houve de diferença entre um commit e outro, então não faz jus a essa descrição da questão. Perform também não faz jus também. Commit é quando eu quero enviar uma alteração para um repositório. Então a questão não fala isso, ela quer o que? Comando usado para criar uma cópia de trabalho do repositório, né? E update é a mesma coisa do commit, mas ao invés de enviar, eu vou atualizar uma informação do repositório remoto ao meu repositório local, tá certo? Então gabarito da questão número 1 é a letra A. Questão número 2, Clear Case, SourceSafe, Git e SVN são exemplos de ferramentas que automatizam atividades diretamente ligadas, a letra A, ao gerenciamento de configuração e mudança de software, letra B, a gerência de requisitos de software, C, a engenharia econômica de software, letra D, ao gerenciamento de risco de software. E aí, pessoal? A questão está dada, né? Só pelo fato de ter o Git SVN aqui, você já sabe do que se trata, não é verdade? Mas você sabe do que se trata porque você estudou conosco desde a primeira aula. E nós falamos bastante sobre a área de gerenciamento de configuração, que é uma área que está dentro da engenharia de software. Tá certo? Então, quando eu quero gerenciar a configuração, eu vou gerenciar o versionamento, vou gerenciar mudanças nos meus arquivos, e para isso eu vou utilizar quais ferramentas? ClearCase, Git, SVN, dentre outras, tá certo? Então, a questão número 2, o gabarito é a letra A, gerenciamento de configuração e mudança de software. Ok, pessoal? Espero então que você tenha acertado as questões, porque afinal foram bem simples e facilmente você responderia caso você estivesse vendo a aula desde o início. Eu vou finalizar a aula por aqui neste momento. Te encontro então na próxima aula para a gente dar continuidade à resolução de questões. Até a próxima.